Então, a aula de hoje é sobre cinética química, né? Nós vamos discutir na aula de hoje os princípios ligados à velocidade de uma reação química. A palavra cinética é estudo da velocidade, estudo do movimento. Então, durante o processo de transformações, há movimento das moléculas, né? Há movimento das partículas, há movimento da matéria. E esse movimento, o estudo desse movimento, ele é parte, então, da cinética. E quando esse movimento ele gera uma reação química, uma transformação química, a gente estuda, então, a transformação dessa matéria por meio das características da velocidade da reação. Tá? Bom, o objetivo dessa aula é descrever os mecanismos das reações químicas, então, observar os efeitos da temperatura, da concentração e de outros parâmetros sobre a velocidade das reações e discutir os conceitos de energia, ativação e estado de transição. Que são etapas importantes no processo de uma reação química. Por que é preciso estudar a cinética química? Bom, a cinética química ela está relacionada com a caracterização da velocidade das reações químicas. Então, quando eu estudo uma reação química, para eu saber se essa reação é uma reação rápida, uma reação lenta, eu tenho que estudar a sua velocidade. E no meio, principalmente da farmácia, nos estudos de farmacocinética, o estudo da velocidade de interação ou de reação de substâncias, como os medicamentos, com moléculas biológicas, é fundamental para estabelecer relações entre concentrações do princípio ativo, efeitos do princípio ativo, ou até mesmo inibição do princípio ativo. Então, o estudo dessa velocidade, ela estuda paralelamente também os fatores externos que atuam ou que influenciam o tempo da reação, como temperatura e concentração, por exemplo. E aí, ao você avaliar esses parâmetros e a sua interferência sobre a velocidade, você tem um maior controle sobre a transformação química. Para a gente compreender esses fatores, então, o que será estudado? Será estudado como as reações químicas ocorrem, né? Os mecanismos da reação, a energia de ativação e o estado de transição envolvido nas reações químicas e os fatores que influenciam a velocidade. O conhecimento prévio necessário para essa aula é o conhecimento físico-químico da velocidade e das leis químicas de transformação e estequiometria. Tá bom? Bom, como a gente sempre faz nas aulas, a gente tem essas duas imagens aqui, ó. Uma de um airbag inflado de um automóvel e a outra de um complexo enzimático da piruvato desidrogenase. Aquela enzima que fica lá no final da via glicolítica, na verdade, no final da via glicolítica, não, no início do ciclo de Krebs, né? Quando o piruvato entra dentro da mitocôndria e ele é transformado em acetil-CoA. Então, a gente tem aqui o piruvato e o complexo enzimático formado por 3 subunidades que vai transformar piruvato em acetil-coenzima A, que é o substrato para o ciclo de Krebs. O que esse conjunto de reações tem de relação com o airbag inflado de um automóvel? Quais são as relações dessas imagens entre si e entre os termos que estão aqui do lado?
Será que a gente tem osmose? A gente tem solução aquosa? A gente tem reagente gasoso? Efeito tonoscópico? Produto gasoso? Reagente sólido? Reação muito rápida? Catalisadores? Velocidade da reação? Então, de forma completamente diferente, mas porém com fatores semelhantes entre si, as duas imagens representam transformações químicas importantes, reações químicas importantes, que envolvem o conhecimento de velocidade da reação, envolvem substâncias químicas denominadas de catalisadores e que têm produtos que são importantes para a sua função. Então, no airbag, por exemplo, a pressão da batida do veículo fornece uma força, energia, que é suficiente para ativar uma reação entre produtos sólidos que estão ali, e esses produtos sólidos liberar o gás que faz inflar a bolsa do airbag, né? Então, por meio de uma energia que é liberada na pressão da batida, ocorre então uma reação química que infla o airbag. No caso aqui da piruvato desidrogenase, eu também tenho uma fonte de energia aqui que é, na verdade, o fluxo de elétrons de reações acopladas aqui, ó, tá vendo? O FAD, FADH2, o FADH2 sendo formado aqui, o FADH2 sendo formado. Então, o FAD recebendo os elétrons e o piruvato doando os elétrons para o FAD, essa transferência de elétrons envolve também energia. Uma energia suficiente para promover a quebra dessa ligação do CO2 aqui, ó, e formação do acetil-CoA, que agora, ao invés de ter 3 carbonos como piruvato, só tem 2. Então, essa energia, ela é a energia que ativa essa reação química, né? E aí a gente tem a enzima piruvato desidrogenase, ou complexo enzimático aqui, funcionando como um catalisador dessa reação. E a gente pode definir a velocidade dessa reação, estudar a velocidade dessa reação, e o estudo da velocidade dessa reação, que passa pela ação dessa enzima, é importante para caracterizar essa enzima. Então, lá na bioquímica, por exemplo, vocês estão estudando proteínas, né? Dentro das proteínas existe uma classe de proteínas chamadas enzimas, né? E as enzimas são fundamentais para todo o processo biológico do nosso organismo. As reações químicas que acontecem no nosso organismo são aceleradas, são catalisadas pelas enzimas, né? São elas que tornam as reações químicas dentro do nosso organismo viáveis do ponto de vista da temperatura e da pressão que o nosso organismo possui. Algumas reações que acontecem dentro do nosso organismo não seriam viáveis na temperatura e na pressão do nosso organismo se não houvesse as enzimas. Então, certas reações, por exemplo, precisariam de temperaturas acima de 200 graus Celsius, por exemplo, para poder acontecer, como os processos de digestão de proteína que acontecem lá no estômago, né? A digestão de proteína fora do nosso organismo, sem a presença de uma enzima, como a protease, por exemplo, ocorre em temperaturas elevadas, 200, 250 graus. Na presença da enzima, a enzima possui uma característica que faz com que essa reação de quebra da proteína, a protease, ocorra numa temperatura de 37 graus, que é a temperatura do nosso organismo. Então, estudar a velocidade da reação
ela é importante do ponto de vista químico, tanto para as áreas industriais, comerciais, como também para o estudo do organismo vivo, né? Para vocês, em especial, o estudo da farmacocinética, né, que é uma das partes do estudo dos produtos farmacêuticos, exige esse conhecimento sobre a cinética química, né, sobre a velocidade das reações. Bom, o conceito físico de velocidade está relacionado com duas grandezas físicas, que é o tempo e o espaço. A velocidade é uma expressão da matéria em movimento, né? Então, objetos inanimados, seres vivos, suas partes, como tecidos, membros, órgãos, seus componentes, como os fluidos corporais, as substâncias, as moléculas, elas estão em constante movimento, né? A matéria está em movimento. E o movimento é uma mudança de posição no espaço. E essa mudança de posição ocorre num dado intervalo de tempo. Lembrando que para a matéria sofrer essa mudança de posição, sair de uma posição A para uma posição B, para a matéria sofrer essa mudança, é preciso aplicar uma força sobre essa matéria. E aí, quando eu aplico a força sobre a matéria, ela muda de posição e o tempo que foi necessário para a mudança de posição tem uma relação com a velocidade. Então, a velocidade é a medida de movimento, né? Espaço sobre tempo. Então, se eu calcular, se eu dividir esse espaço percorrido pelo tempo gasto, eu tenho a velocidade. Se eu pegar, por exemplo, um capilar sanguíneo, né? Uma artéria, por exemplo, e avaliar ali o espaço percorrido por uma célula sanguínea, como um hemácia, por exemplo, durante um intervalo de 2 segundos, suponhamos que essa hemácia, durante esses 2 segundos, tenha se movimentado por uma distância de 10 centímetros. A velocidade, então, de movimento dessa hemácia é o espaço percorrido, 10 centímetros, sobre o tempo, 2 segundos. Então, 5 centímetros por segundo. Isso vale para sistemas biológicos, como para qualquer outra análise da matéria em movimento, né? A velocidade de um carro, a velocidade de uma pessoa, né? E etc. Bom, porém, nos sistemas biológicos e na área química, né, essa velocidade ela substitui no seu cálculo o espaço percorrido pela matéria transformada. Então, dentro de um organismo biológico, há o transporte da matéria, há o movimento da matéria dentro do organismo, né? As células sanguíneas se movimentando na corrente sanguínea, o movimento de um músculo, há movimento da matéria. Mas dentro do organismo também há a transformação da matéria. A matéria sendo constantemente degradada e constantemente sintetizada, sendo formada. E as reações químicas de decomposição ou de síntese, né, no lugar dessa matéria em movimento, ela usa a matéria transformada. E aí a velocidade passa a determinar a quantidade de matéria transformada por unidade de tempo. E aí nas reações químicas, então, a minha velocidade da reação é número de mols, quantidade de matéria, por tempo. A quantidade de matéria ela pode ser expressa também por massa. Ou até mesmo por concentração ou volume.
Então, eu posso falar que tantas gramas foi consumidas por segundo, ou que houve a transformação de tantos mols por litro por segundo, ou que houve a formação de 22,4 litros por segundo. Então, eu posso expressar essa quantidade, além do mol, por massa, por concentração, por volume. E o tempo, na maior parte das vezes, expresso em segundos. Então, quando a gente tem uma reação química, a reação química envolve os reagentes sendo consumidos e os produtos sendo formados. A velocidade da reação química vai ser a quantidade de reagente consumido por intervalo de tempo e a quantidade de produto formado por intervalo de tempo. E aí vai depender do interesse do meu estudo. Se eu tenho interesse na velocidade de algum reagente, vai ser o número, vai ser a quantidade do reagente consumido por tempo. Se o meu foco é na formação do produto, quantidade de produto formada por tempo. Tá? E essas medidas de quantidade, então, sendo massa, mols, concentração ou volume. Bom, mas se a reação química, então, envolve reagentes consumidos e produtos formados, a gente tem que lembrar das leis que envolvem as transformações químicas. Então, se a gente observar aqui, ó, NH3, amônia gasosa, sofrendo uma decomposição em N2 gasoso mais H2 gasoso, nitrogênio e hidrogênio. A primeira coisa que a gente tem que observar numa reação química é se a quantidade de átomos dos reagentes é igual à quantidade de átomos do produto. Então, nos reagentes eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Nos produtos eu tenho 2 nitrogênio e 2 hidrogênio. Então, a quantidade de átomos de nitrogênio e hidrogênio aqui não está igual à quantidade de átomos de nitrogênio e hidrogênio no reagente. Então, eu preciso de observar os princípios de estequiometria e balancear essa equação. Então, eu coloco um 2 aqui, por exemplo, 2NH3. Agora passa a ter 2N2, 2Ns, 2Ns. 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Eu tenho que colocar um 3 aqui na frente, então, para ficar 3 vezes 2 igual a 6. Essa equação química aqui, então, ela está balanceada. Ela representa as proporções entre os reagentes e os produtos. E aí, se a gente observar essa proporção entre eles, ela respeita duas leis importantes da química, que é a lei de conservação das massas de Lavoisier e a lei de proporção das massas de Proust. A conservação das massas é que a quantidade em gramas de reagente tem que ser igual à quantidade em gramas do produto. Então, eu tenho 2 mols de NH3. Cada mol de NH3 é 14, que é o número de massa molecular do nitrogênio, mais 3 vezes 1, que é o número de massa molecular do hidrogênio. Então, eu tenho 14 mais 3, 17. 17 vezes 2, 34 gramas. Do lado de cá, eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 14. Tenho 3 vezes 2 vezes 1 hidrogênio, que é igual a 6. 6 mais 28, 34. Isso significa, então, que a massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Então, essa reação ela está mesmo respeitando
a lei da transformação química. E se eu dobro, se eu aumento o número de mols 5 vezes, se eu passo de 2 mols para 10 mols de NH3, para decompor 10 mols de NH3, haverá uma produção de 5 mols de N2. E serão produzidos 15 mols de H2. Por outro lado, se eu quero decompor apenas 0,5 mols de NH3, eu irei produzir só 0,25 mol de N2 e 0,75 mol de H2. Então, uma reação química ela estará estequiometricamente balanceada quando ela respeitar essas duas relações, conservação das massas e de proporção das massas. E estando, então, balanceada, é possível fazer os cálculos para determinar a sua velocidade da reação. Na forma não balanceada, não se pode utilizar para calcular a reação, a velocidade da reação. A velocidade da reação ou o estudo cinético da transformação tem que utilizar a equação balanceada. Então vamos lá. A gente observa aqui que a amônia está formando nitrogênio e hidrogênio. E aí, do lado aqui tem uma tabela dizendo para mim que no tempo zero existia 8 mols por litro de amônia. Depois de 1 hora, passou a ter 4 mols por litro. Depois de 2 horas, passou a ter 2 mol por litro. E depois de 3 horas, tinha apenas 1 mol por litro. Essa tabela aqui, ela foi passada aqui para o gráfico. Ó. À medida que vai passando o tempo, a concentração da amônia vai diminuindo. A concentração da amônia era 8, caiu para 4 em 1 hora, caiu para 2 em 2 horas, caiu para 3, para 1, desculpa, em 3 horas, e continua caindo. Só que para diminuir a amônia, como a amônia ela é transformada em nitrogênio e hidrogênio, o nitrogênio e o hidrogênio têm que aumentar. E qual que é a proporção do aumento do nitrogênio e do hidrogênio? Ora, para cada 2 moléculas de amônia decomposta, forma-se uma de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então, para cada mol por litro, para cada 2 mols por litro de NH3 decomposto, forma-se 1 mol por litro de N2 e 3 mols por litro de H2. Então, aqui, ó, caiu de 8 para 4 em 1 hora. Então, a amônia saiu de 8 mol por litro para 4 mol por litro. Significa que 4 mols por litro de amônia foram decompostos. Bom, se 2 mols formam 1 mol de N2, 4 mols de NH3 forma 2 mols de N2. Está aqui, ó. Em 1 hora, formou 2 mols de N2. Então, da decomposição de 4 mols de NH3, formaram-se 2 mols de N2. Para cada 2 mols de amônia decomposto, forma 3 de H2. Se decompôs 4 mols, aqui, ó, caiu de 8 para 4, vai formar o dobro de H2, 6. Então, em 1 hora, forma-se 6 mols de H2.
Passou mais 1 hora. Caiu de 4 para 2. Então, entre 1 hora e 2 horas, 2 mols de NH3 foi decomposto. Então, entre 1 hora e 2 horas, se 2 mols de NH3 foi decomposto, foi formado quanto de N2? E quanto de 3H2? Então, foi formado, se decompôs 2 mols de NH3, formou 1 mol de N2 e 3 de H2. Então, eu já tinha 2 mols de N2. No intervalo de 1 hora, decompôs 2 mols de NH3, formou mais 1 mol de N2. Então, 2 foi para 3. Já tinha decomposto 4 mol de NH3 e formado 6 de H2. Na hora que decompôs mais 2 mols de NH3, caiu de 4 para 2, formou-se mais 3 mols de H2. Então, saiu de 6 para 9. E assim por diante. Então, o que está acontecendo com a amônia com o passar do tempo? Bom, a primeira coisa é que a amônia está diminuindo. Ela está sendo decomposta. Ela está sendo consumida para formar N2 e H2. Mas em qual velocidade? Bom, entre 0 e 1 hora, a velocidade de decomposição foi quantidade final menos a inicial, 4 menos 8, dividido pelo intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. E essas barrinhas aqui significam que esse valor é valor em módulo. A velocidade da reação é sempre positiva. Então, 4 menos 8 menos 4, o módulo passa esse menos para mais. Então, fica mais 4. 1 menos 0 igual a 1. 4 dividido por 1, 4 mols por litro por hora. Então, entre 0 e 1 hora, a velocidade de decomposição da amônia foi de 4 mols por litro por hora. Entre 1 e 2 horas, 2 menos 4 sobre 2 menos 1. Dá menos 2, módulo de menos 2 é 2, dividido por 1, 2 mols por litro por hora. Entre 2 e 3 horas, caiu ainda mais, para 1 mol por litro por hora. Então, essa velocidade de decomposição da amônia não é uma velocidade constante ao longo do tempo. À medida que a massa ou que a quantidade de amônia vai diminuindo, a velocidade da reação também vai diminuindo. E aí, com o tempo, vocês vão ver que as velocidades que não são constantes ao longo da reação, elas não são expressas por reta, mas sim por gráficos em curva, né? E essas curvas, então, indicam que não há uma velocidade constante ao longo da reação. Cada intervalo de tempo aqui eu tenho uma velocidade diferenciada. Bom, então, quando eu tenho uma reação química, eu posso medir tanto a velocidade de consumo do reagente, quanto a velocidade de produção ou de síntese dos produtos. E elas têm que ser proporcionais. Proporcionais à minha equação química. Tá certo? Bom, então vamos pensar em cima